Olá, amigos investidores, tudo bem com vocês? Hoje, dia 16 de 2 de 2021, estamos aí já no meio do mês de fevereiro, mês 2 de 2021. Como é que você está? Tudo bem por aí? Como é que está o seu feriadão? Para alguns no Brasil feriado, para outros não. Muita gente trabalhando aqui em Cuiabá, a cidade está normal e bastante movimentada, diga-se de passagem. Apesar de que com o feriado bancário, a gente sabe que tudo dá aquela travada, né? Mas, bueno, sem dor de cabeça e tá tudo certo. Pessoal, vamos lá para a nossa análise diária. Esse é o nosso programa No Alvo. Meu nome é Luciano Souza, eu sou engenheiro mecânico, professor particular e futuro analista de investimentos. Esse meu feriadão foi estudando muito. Nossa Senhora do céu, a cabeça chega a estar fervendo. Mas aprendi muita coisa nova e pretendo já fazer a primeira prova o quanto antes, né? Para quem não sabe, a prova do CNPI ela é dividida em duas etapas, né? Nós temos a prova de conteúdo brasileiro e temos a prova de conteúdo técnico. Particularmente, eu tenho uma facilidade muito grande com a parte do conteúdo técnico. Então, desde que eu me entendo por gente no mundo acadêmico, eu sempre preferi ir para o que eu não sei primeiro. Porque aquilo que eu sei vai amortizar e dar aquele sentimento de valeu a pena o esforço daquilo que eu não sabia, né? Então estou pegando bem firme aí na parte de renda fixa, a parte do conteúdo que realmente eu não tenho domínio. E vamos que vamos, seguimos firmes e fortes. Então vamos lá, pessoal, lembrando, não sou analista de valores imobiliários ainda, logo nenhum estudo aqui vincula qualquer tipo de recomendação ou indicação de compra ou venda de ativos de valores imobiliários, tudo bem? Entra no grupo do Telegram, o link está aqui na descrição do vídeo, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe conhecimento, isso ajuda aí a uma melhor distribuição do conteúdo no YouTube. E tem também, pessoal, aqui no canal o nosso No Alvo Explica, vamos olhar o que o No Alvo Explica, então vamos lá, deixa eu pegar aqui, cadê o YouTube aqui? YouTube, cadê o canal? Tá aqui, aulas, Professor Luciano, tá aqui, ó. Esse aqui é o meu canal, né? Tá aqui o nosso layoutzinho e você vai vir aqui, ó, playlists e temos aqui o No Alvo Explica. No Alvo Explica temos aí o primeiro No Alvo Explica, foi sobre mini índice e mini dólar. Conteúdo extremamente técnico e que, como falou vários amigos aí nos feedbacks, nos grupos da vida, muita gente aí com anos de mercado que não sabia sobre o que eu expliquei nesse vídeo. Então te convido aí a assistir. E para você que já está na pegada de assistir aulas e tudo mais, assiste também a playlist de aulas, tá aqui, ó. São quase mais de 16 horas de conteúdo, ó. Aula 1, 2, 3, são 9 aulas de conteúdo aí, quase 16 horas ou mais de um conteúdo muito, muito bom mesmo, tá bom? Então, maravilha. Então, vamos lá, pessoal. EWZ, vamos falar do EWZ? Vamos colocar aqui no gráfico semanal e gráfico diário, né? Afinal, esse é o nosso vídeo semanal. Lembrando que lá nos Estados Unidos, hoje, trabalhou normal, tá bom? Pessoal, o EWZ no semanal, ele testa duas vezes a média de 200, não consegue, volta, testa a média de 80 e fica aqui congestionado na retração de FIBO justamente da pernada anterior, correto? Então, o que nós temos aqui, pessoal? Um caso de indefinição. Então, só dá para abrir posição caso rompa de fato esse 37 com objetivo nos 38,22, ou seja, a relação risco-retorno não fica lá muito boa, ou se perde essa mínima aqui com alvo nos 34, aí a relação já fica mais atraente, tá? Então, por enquanto, realmente nada para fazer aqui no EWZ, tá bom? Hoje trabalhou em leve alta aí de 0,56%. O SP500, pessoal, o SP ele vem renovando máximas e máximas atrás de máximas, eu vou refazer os estudos aqui. Vamos lá, o que nós temos aqui, pessoal? O mercado ele deu aquele crash, né, de março do ano passado, que por sinal está fazendo um ano agora, e o mercado de lá para cá ele vem subindo muito forte, né? Então, qual foi o pivô que nós tivemos aqui? Ó? Um fundo, um topo e um fundo, né? O mercado ele bateu o primeiro alvo ali no 38,76, inclusive com direito a 2 pullbacks aqui na cabeça do pivô e veio. Para cima, pessoal, agora o mercado ele mostra lá nos 42,74, tá? Pô, Luciano, mas aqui no gráfico diário a gente não tem um sinalzinho de cansaço e tal? Por enquanto não, pessoal, é só um spinning top, o spinning top ali na análise de candles, nada mais é do que um candle de indefinição. Eu concordo com você que nós temos uma divergência aqui no IFR, o que demonstra sim uma falta de força. Falta de força de quem? Dos compradores.
afinal o mercado ele está em movimento altista. Mas a falta de força se dá somente hoje, então é aquela velha máxima, né? O mercado sobe caindo e desce subindo, então por enquanto é só um descanso, sem dor de cabeça, a tendência continua vigente para cima mesmo, certo? O Dow Jones, pessoal, exatamente a mesma coisa. No Dow Jones a gente tem aqui o alvo desse fundo duplo, né? Tá lá no 31.772 e tá indo, mesma leitura. Nasdaq caindo 0,34, ainda tem um alvo para bater ali no 14.305. O VIX chama atenção hoje, né? O VIX subindo aí 7,26%, mas olha onde ele para. Exatamente na LTA, que outrora serviu de suporte ultra relevante, agora serve justamente de resistência. O DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas, ele beija o stop dos comprados, que estava aqui nesse fundo anterior, pô, Luciano, mas como assim, né? Como assim beija o stop dos comprados? Justamente por conta disso daqui, ó, pessoal. Nós tivemos um pivô, fundo, topo, fundo, pá. Rompeu aqui. No outro dia confirmou, então efetuou a compra no rompimento deste candle que rompeu. Onde é que está o stop técnico de quem comprou? Fundo anterior. Qual que é o fundo anterior? Aqui, correto? Justamente aqui neste fundo anterior. Então, veja como hoje o mercado ele belisca essa região, mas os compradores chegam defendendo a própria região. E aqui entra muita parte psicológica do mercado. Por quê? Porque se eles não defendem essa região, vendedor toma gosto pela coisa e joga esse negócio para baixo aqui, estopando os comprados. Então, quem comprou está defendendo a própria posição. Tá? Pô, isso daqui demonstra alguma oportunidade de compra para a gente? Ainda não. Ainda não. Uma nova compra seria só realmente se der um sinal aí de topo e fundo ascendente. Tá? O petróleo subindo forte, né? Bem na esteira aí do movimento lá dos Estados Unidos, Texas, mais de 5 milhões de pessoas já estão sem energia, justamente pelas ondas de frio que estão afetando a região, né? São as maiores ondas de frio da história, temperatura chegando aí a menos 10 graus Celsius, né? Isso para eles lá, para aquela região ali é realmente muito grande. Isso afeta toda uma cadeia, né, pessoal? Então a gente pode esperar aí um aumento abrupto de quê? Grãos. Por quê? Porque aquela região ali é uma forte produtora de grãos. Então, não sei exatamente qual que é o percentual de relevância deles na produção dos Estados Unidos. Esse dado eu não vou ter de pronto. Mas eu sei que são uma região muito importante na parte da produção. Então, se lá essas fortes frentes frias afetarem abruptamente as plantações, não tenha dúvidas de que isso vai fazer preço. Então aí a gente pode ver mais um aumento da soja, milho, boi gordo mundo afora. Então, mais do que já está no nosso local aqui, né, que já vem subindo bastante. E muito disso o petróleo, né, vem subindo bastante. Hoje eu vi uma imagem, né, dos parques eólicos congelados, as hélices congelaram. Cara, aquilo é surreal, entendeu? Surreal mesmo. Então isso ajuda muito aí o petróleo nessa atuada positiva. E eu continuo acreditando que ele não vai parar até bater o alvo aqui no gráfico semanal, que é ali nos $66 o petróleo tipo Brent, tá? Acho que lá é o alvo, se brincar, vem no 72,25, que é justamente o topo pré-Covid, né? Pô, Luciano, mas a demanda pré-Covid ainda não aconteceu, é verdade, mas o mercado ele trabalha por expectativas, né, pessoal? Vale frisar que o contrato do Brent, ali em maio, salvo engano, ele teve operação a valor... Não, foi março mesmo. Ele chegou a operar com um contrato negativo, né? Valor negativo, aquela coisa do mercado futuro e tal. Então, tá todo um contexto aí por trás, tá? O ouro em queda mais forte hoje, né? 1,5%. No gráfico semanal ele continua sem nada para fazer, ou ele vai perder suporte ou ele tem que ganhar essa resistência. No gráfico diário ele veio testar aqui o fundo anterior. Para baixo ele mira ali no 17,67 mesmo, tá bom? Europa, pessoal, trabalhou em leve baixa. Xangai continua no feriado do Ano Novo Chinês, Ano do Boi, né? E o Bitcoin chegou a ultrapassar a marca dos $50 mil. Impressionante. Só chama a atenção que 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias ainda não conseguiu fechar acima do 48.684, que é o alvo de FIBA aqui no gráfico semanal dessa primeira pernada de FIBA. Então bastante atenção nessa região, tá? Claramente nós vemos aqui uma defesa muito forte dos vendedores nessa região, tá bom? Maravilha, então vamos lá, pessoal, vamos falar agora do nosso mercado. O Ibovespa, semana passada, deixa eu mudar aqui o meu layout para o semanal, então vamos lá, tá aqui, semanal. Então é o seguinte, na semana anterior o Ibovespa fecha em queda de 0,67, correto? Nós estamos aqui em uma tendência de alta, né, topos e fundos ascendentes no gráfico semanal, e agora trabalhamos em um pullback.
Luciano, acionou esse 9,4 de compra aqui? Ainda não. Ele só seria acionado se o mercado tivesse rompido a máxima da semana anterior. Ainda é possível o acionamento? Sim, senhor. O que faria consigo também o acionamento desse pivô no gráfico diário. Então, o ponto mais importante para essa semana é justamente os 121, 116 mil pontos. Acima deste ponto, nós temos um acionamento de retorno à tendência de alta no gráfico semanal, que é o 9,4. Por sinal, tem uma aula de 9,4 aqui no canal, tá? Ó, você pode vir aqui, a última aula. Tá aqui, ó, setup 9.1, 9.4 e fibrodinâmica. Então assiste lá para entender o que eu estou falando, tá bom? E no gráfico diário seria um pivô de alta. O que é pivô de alta? Tem aqui na primeira aula, estrutura de mercado. Então tem todo o conteúdo disponível lá para você estudar, beleza? Então tá aqui, ficar de olho nesse ponto aí nessa semana. E o ponto para baixo é o mais crucial de todos, o 114.886, beleza? BOVA11 é a mesma leitura, beleza? Exatamente a mesma leitura. O IFNC cai forte essa última semana, né? 2,46%. Não consegue acionar o 9,1 de compra aqui no gráfico semanal. E aqui, diferente do Ibovespa, que tem um 9,4 de compra, aqui é um 9,4 de venda. Por quê? Porque aciona o 9,1 na semana anterior, vira a média para cima. Não, aqui não é um 9,4, que ele teria que ter virado e desvirado imediatamente. Não. É isso mesmo, é 9.4, porque eu estou olhando para o movimento anterior. Então é isso, ele vira e desvira imediato. Então nós temos 9.4 de venda aqui no gráfico semanal do IFNC. Lembrando que esse ponto aqui dos 11.240 é justamente o topo anterior, então eu teria bastante cautela em vendas aqui, tá? No gráfico diário, o ativo realmente está mirando justamente ali naquela região de 11.240. Eu vejo como o mercado já está com uma inclinação baixista mais forte. Dólar futuro, semana passada fechou literalmente de lado, 0,04, e continua assim, tanto no gráfico semanal quanto no diário, realmente o ativo ele não demonstra para onde quer ir. Inclusive aqui no gráfico diário nós temos uma LTA bem truncada aqui, que está sendo defendida a unha, dente, tapa, dedo no olho, tudo, entendeu? Então nós temos aqui um triângulo maior no gráfico semanal e nós temos aqui um triângulo menor no gráfico diário, né? Então, para o lado que romper isso daí, leva o movimento. O índice futuro é exatamente a mesma visão do Ibovespa, tá? Eu vou até apagar aqui, vou refazer os estudos. O ponto mais importante aqui no gráfico semanal é o 121, 195, que aciona aí 9.4 de compra no gráfico diário, e um pivô de alta no gráfico diário, tá? Lembrando que amanhã nós teremos vencimento do mini contrato. Dei uma aula sobre isso que foi justamente ali o No Alvo Explica, então assiste lá que está bem completo, tá? Expliquei sobre a questão do vencimento e tudo mais. Então o índice futuro aqui se rompeu 121, 195, aciona um pivô de alta. E para baixo, o ponto crucial é justamente o fundo anterior aqui nos 114,710, beleza? Muito bom. Falando agora das commodities, pessoal, o boi gordo. O boi gordo segue olhando para cima, tem esse espelhamento aqui no gráfico semanal acionado. Por sinal, eu posso até ajustar aqui no gráfico semanal, fazendo exatamente a mesma visão que nós fizemos lá no Bitcoin, né? Uma fibra alternada. Fundo, topo, fundo. Então o alvo para cima, acredite se quiser, estaria em 333,74 dólares. Reais, aliás, né? Dólar é a soja. E aqui no gráfico diário nós temos um PC de compra acionado na sexta-feira, né? Quando rompe a máxima de quinta-feira nós temos um PC de compra. Veja como ele vai na média de 20 e ele volta a subir. Então agora o ponto crucial aqui no boi gordo é justamente o rompimento de 301,50, que aí ele miraria para cima mais uma vez. O milho trabalha em alta na semana de 0,50. Ele está aqui numa região de alvo, está em região do topo anterior. Temos aqui uma divergência no IFR, só que veja bem, o milho não tem nada para fazer ainda, porque ele está num triângulo aqui no gráfico diário, então ele precisa romper para algum lado para realmente desenvolver o movimento, beleza? A taxa de juros, pessoal, na semana fecha com queda de 0,40, só que chama a atenção que ela aciona esse PC de compra no gráfico semanal, mais um 9,3 de compra no gráfico semanal. Então, muita atenção nessa taxa de juros essa semana, beleza? Ó, a curva inteira subiu bastante, então muita atenção nisso. Sobre a questão do aumento da taxa de juros, principalmente agora que eu estou estudando bastante sobre renda fixa, pessoal, é improvável que o Copom aumente a taxa de juros agora na próxima reunião. Explico. O que é que compõe o IPCA, que é o Índice de Produção do Consumidor Amplo, que é o principal índice da inflação brasileira, que é o principal indicador para o IBGE e o governo relacionado à taxa de juros?
As principais coisas que compõem isso são justamente bens duráveis, né? Bens de consumo, na parte ali do IPCA, que é a parte de consumo mesmo, e como parte do consumo geral, nós temos o consumo de bens duráveis e não duráveis. No mês de dezembro, tivemos uma queda absurda na parte das vendas de varejo. Isso acende um sinal de alerta. Justamente porque, se você tem uma queda na demanda, você não pode reduzir a taxa de juros. Por quê? Porque quando se reduz a taxa de juros, você tira dinheiro da praça. Se você tira dinheiro da praça, ou seja, você restringe o crédito por parte das instituições financeiras para o público em geral, pessoa física, pessoa jurídica e tudo mais, você está retirando dinheiro da praça. E se você está retirando dinheiro da praça, você está entrando em um processo de contração econômica. Né? É um processo de contração monetária, o termo correto a se falar. E não é o caso que vai acontecer, porque nós estamos numa pandemia, nós precisamos de um processo de expansão econômica, nós precisamos de um governo expansionista. Então é extremamente improvável que nós tenhamos um aumento na taxa de juros por parte do Banco Central agora nessa próxima reunião. Eu entendo que nós precisaríamos aí pelo menos de uns 3 meses de bons resultados, consumo vindo legal, melhorando a atividade econômica, vindo aí superávit nas principais áreas da macroeconomia e microeconomia também, para então o Banco Central ter motivações para aumentar a taxa de juros. Aí beleza. Mas na situação atual, acho improvável. Eu até achava antes que iria aumentar, mas analisando os números, né, é aquela coisa, a gente estuda cada vez mais, vai aprendendo cada vez mais e tem total direito de mudar de opinião. Né? Eu lembro de um professor que falava na faculdade: burro é aquele que aprende coisa nova e ainda continua sendo teimoso. Então a gente não pode ser teimoso, né? Por isso que tem aquela velha máxima, estudando que a gente aprende mais, aprendendo mais que a gente muda de opiniões. Então, estudando cada vez mais essa parte macroeconômica, é improvável um aumento da taxa de juros por agora, tá bom? Legal, então vamos lá, pessoal. Ambev na semana 4,70 aciona um pivô de baixa, tem alvo para baixo nos 14,40 e 13,74, ponto. B3SA caindo 5,66, tá com uma cara de topo duplo, tá mirando ali o fundo anterior na região dos 56,80. Banco do Brasil caindo 0,62, tem essa LTA aqui, é o ponto crucial dela, ou segura ou tem um espaço para baixo forte. Bradesco no semanal fecha literalmente de lado, não fecha de lado não, fechou de lado na sexta, mas na semana fecha 2,59 para baixo e deixa aqui um 9,4 de venda, olhando justamente para a mínima anterior, média de 20, média de 80 no gráfico semanal. Intermédica caindo 3,69%, ela chegou a romper esse triângulo no gráfico diário, mas ela não conseguiu confirmar esse rompimento, abrindo possibilidade de venda. Então ficar de olho aqui nesse fundo de 92,75, veja como ela tenta abrir a banda, volta na banda superior e agora se ela perde esse 92,75 aqui, eu entendo como uma oportunidade vendedora, stop técnico acima do topo anterior e alvo lá no 83,36 no gráfico diário. Então nós vamos ter aí uma oportunidade bastante interessante intermédia. Itaúsa caindo 1,49 na semana, está ali segurando na média de 20 períodos, lembrando que já tinha acionado o PC, não acionou o PC, então nós temos aqui um PC de compra caso o mercado consiga trabalhar acima desse topo anterior de 10,84. Se trabalhar acima disso, nós temos um PC de compra no gráfico semanal. Vale frisar que no gráfico diário já tentou 1, 2, 3 vezes aqui nessa média de 200. Então, ou vai ou racha. Ou vai acionar esse PC de compra no gráfico semanal liberando espaço para cima mesmo, ou então vai perder essa média de 200 aqui, mira reto aqui nos 10 e 15, quiçá até esse gap que está aberto aqui lá nos, vamos olhar, 9,77. Beleza? Então, olho no lance aí em Itaúsa. YouTube caindo 1,14 na semana, no gráfico semanal já trabalha abaixo das médias. Ainda temos sim aqui um PC de compra sem romper essa máxima nessa semana, e aqui é muito parecido com o caso da Itaúsa, né? Não tem muito meio termo, ou aciona esse PC de compra, ou perde de vez essa média aqui e mira lá no gap na região dos 25,82, beleza? Legal. JBS bateu a nossa primeira parcial, 26,90, por sinal foi um baita trade esse daqui, mandei, tá lá na planilha do grupo fechado, por sinal, te convido a participar do grupo fechado, tá aqui, ó, foi lá em 19 de dezembro, a entrada foi a 24,15, o mercado ficou
ali parado e foi gráfico semanal, entendeu? E bateu agora a parcial em 26,97, stop gain já está em 26,48 e o alvo final lá em 28,85, que é justamente o próximo alvo ali de FIBO, na região dos 28,80 e que não coincidentemente fecha esse gap que está aberto ali, ó. Tá lá, ó, fecha esse gap. Ah, não, ele já foi fechado na realidade, né? Já foi fechado, beleza? Então, temos aí um trade bem vencedor aqui em JBS, já deu aí 10% e para cima temos aí mais 7%, beleza? Então, sensacional no gráfico semanal, o ativo continua olhando para cima. Eu esperaria uma contração agora, tá? Ó, o último pullback que deu foi justamente na quarta-feira, foi um tradeaço, né? Ó, fez o pullback, no outro dia rompeu, ali era compra sem medo de ser feliz, deu 4,5 de lucro, então sensacional, beleza? Magazine Luiza, totalmente de lado no gráfico semanal e no gráfico diário. Veja que ela está num triângulo, então triângulo é o que? Uma figura de indefinição, precisa romper para algum lado. Petrobras caindo 2% na semana e está de lado no gráfico semanal, está de lado no gráfico diário. Ela precisa romper o topo anterior, ela precisa romper essa região de 26,50. Seria mais interessante ela romper para cima. Por quê? Porque se ela rompe para baixo, ela perde uma região de suporte muito interessante. Veja que já bateu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes nessa região. Então, se perder essa região aqui, esse suporte tende a jogar o ativo para baixo com muita pressão. Beleza? Suzano, em alta de 6,35, check no alvo, 70,65. Tá? Então eu entendo que agora o mercado ele vai entrar em processo de correção. Esse daqui também foi um tradeaço, ó. Desde aqui acionado, confirmou no dia seguinte, o stop técnico aqui era no fundo anterior 5,55 e assim foi. Primeiro alvo 7, segundo alvo 13, terceiro alvo 21%. Então sensacional, beleza? Luciano, o que é o grupo fechado? Cara, te explico agora. O grupo fechado é o seguinte... O grupo fechado, eu faço análises durante o dia inteiro ali para a galera. E nesse conteúdo eu passo a noticiário também para o pessoal. Ó, fiquei estudando ali feriadão inteiro, vou compartilhando ali com a galera. Ó, teve o videozinho ali do final de semana. E durante a semana eu vou analisando. Ó, teve análise aí da TASA no final do pregão. Ó. Nesse momento aqui estava 18,52. Olha lá como é que ela fechou. Ah, moleque, 17,93, já estamos aí 2% muito bem no ativo. Então, faço análise ali para a galera, eu mostro, e até interessante mostrar essa questão da TASA, né? Olha como foi a parte do acompanhamento dela, né? Então, ó, desde o dia 2/2, ó, ativo tentando se manter forte acima da LTA no diário, acionou o PC de compra na sexta-feira ao romper a máxima de quinta-feira. Nesse momento ela estava aqui. Aí lá no dia 11/2, TASA no limite do triângulo, vai ter explosão para alguma direção. Quem está de olho coloca no radar para acompanhar o movimento nos próximos dias. Lá no dia 12, olho no lance, ativo está espremido entre a LTA e a LTB, a qualquer momento explode para algum lado. E aí na sexta-feira explodiu para cima, então sensacional. Então eu procuro ali mostrar justamente para o pessoal a parte técnica do negócio. Muito mais do que analisar gráficos, eu quero ensinar. Na minha síntese eu sou professor, estava até comentando hoje mais cedo que eu encontrei alguns errinhos, né, nos estudos ali que eu estou fazendo em uma plataforma de estudo, e eu mandei todo um feedback para eles, porque eu tenho essa coisa do professor comigo desde que eu era moleque, entendeu? Com 7, 8 anos eu já dava aula ali para os meus coleguinhas de sala de aula, equação do primeiro grau, frações parciais, números decimais, então era muito legal. Então eu tenho química, biologia, eu tenho isso desde muito cedo. Então eu gosto de ensinar, tanto é que todo dia eu procuro uma oportunidade de dar aula para a galera. Olha isso aqui, ó, sobre Petrobras no gráfico de 10 minutos, né? Falei sobre a parte do doji, a questão da psicologia do mercado e vou mandando ali para a galera durante o dia. Então você pede análise no grupo aberto, eu mando aqui no fechado e só vem para o grupo fechado aquilo que eu julgo interessante, ou para a operação ou para a didática, ou seja, ensinar. O restante dos pedidos ficam num grupo aberto, onde todo mundo pode acompanhar e tudo mais. O link está aqui na descrição do vídeo, beleza? Então te convido a entrar no grupo. Além das análises, você tem também todo o arquivo PRT do Profit. O que é o arquivo PRT? Tudo isso que você está vendo aqui no meu gráfico, os estudos já traçadinho e tudo mais, eu mando para a galera aqui. Por sinal, agora no fechamento do vídeo aqui, eu vou tirar o PRT do semanal e vou mandar lá para a galera. E aí, se você quiser, você pode importar isso no teu Profit. Então você vai ficar com todos os meus estudos aí para você também, tá?
Além disso, tem também a planilha aqui do grupo, onde você tem acesso ali ao conteúdo de forma educacional. Quando eu tiver CNPI, eu vou falar que é indicação de compra e venda e vai ser totalmente diferente disso daqui. Hoje o meu intuito é realmente ensinar a galera, tanto é que tem aqui as regrinhas, ó, a parte do setup e tudo mais, como uma forma de ensinar para valer. E mostrando que o negócio funciona. Estamos aí com 398 operações, estamos aí com vencedora de 61,81%. Então estamos muito bem, muito obrigado na parte das operações, né? Então te convido a entrar, caso você queira, é só entrar em contato, o link está aqui na descrição do vídeo, contato direto comigo pelo WhatsApp, tá bom? Maravilha, pessoal, maravilha, maravilha, maravilha. Então vamos lá. E aí vamos falar da Vale. A Vale no gráfico semanal, lembra que eu falei na semana passada do 9,3 no gráfico semanal? Pois bem, ativou o setup, então eu sigo compradíssima em Vale, por sinal, inclusive teve aqui na planilha, ó. Tá aqui, ó, Vale, Vale compra 93,89, 93 semanal, GGBR semanal, CSNA semanal, entendeu? Então é sempre muito bacana a gente acompanhar a análise desses ativos aí, beleza? Muito bom. E VEG, para finalizar a parte das blue chips aqui, subindo 2,57 na semana. Tá travadinho aqui numa LTB no gráfico diário, então tem que passar daí para conseguir desenvolver o movimento, certo? Certo! Muito bom, muito bom, muito bom, muito legal. Então vamos lá, deixa eu ver aqui os pedidos da galera do Telegram agora. Você pede lá e eu faço aqui no vídeo. Então vamos lá. Começando ali pelo amigo, STBP. Lembrando, pessoal, limite mínimo de volume de 5 milhões, tá? Porque se eu for colocar todos os ativos, aí a gente fica com um vídeo muito longo. Então, no mínimo 5 milhões, tá bom? STBP tem um volume diário muito bom, 45 milhões, então bacana. No gráfico semanal, o ativo está com um pivôzão acionado, né? No gráfico semanal, o ativo ele olha para cima mesmo. No gráfico diário, idem, para cima mira no 7,13, vida que segue, tranquilão, sem dor de cabeça. Sabesp no gráfico semanal, deixa aqui um high wave, que é um famoso candle muito indefinido, numa região de suporte, média móvel de 200 períodos, vejo que brigou 1, 2, 3, 4 semanas seguidas, e essa semana faz um topo mais alto que a semana anterior, então nós temos aqui um sinal. E qual que seria a conclusão desse sinal belíssimo, pessoal? Justamente esse pivô aqui no gráfico diário. Nós tivemos um fundo, nós tivemos um topo, nós tivemos um fundo. Se romper esses 43,50, nós temos aqui um acionamento de pivô de alta, com alvo lá nos 45,93, 47,44 e lá nos 49,87. Beleza? Rumo, a gente pegou uma vendaça nela, eu saí cedo, mas tudo certo. E ela bateu onde queria bater, ó. A galera é aquilo, né? A tal da notícia é sensacional, cara. Muita gente entrou em desespero quando saiu aquela notícia de que os resultados da Rail vieram 98% abaixo do esperado e do projetado, né? Aí socaram ela para baixo, aí olha onde ela para, alvo de FIBO, né? 18,91 e fecha com esse martelão aqui no gráfico semanal, no gráfico diário, cara. Então é o seguinte, no gráfico diário ela conserva aqui o canal de alta e agora ela olha lá para cima de novo. Entendeu? E aí o camarada que saiu da posição por conta da notícia, ele entra em desespero. Sendo que a gente não opera notícia, a gente opera o quê? Gráfico. Valide, exemplo gráfico aí. O que tem para fazer em Valide? Nada. No gráfico semanal está num triângulo, no gráfico diário está numa congestão, então nada para fazer. O máximo que dá para dizer aqui é que ela aponta ali no fundo anterior nos 8,22. Pomo 4. Pomo 4, Marco Polo veio bater numa região de suporte aqui de 2,70, fundo anterior. Se for para respeitar, tem que ser aqui. Então é bom o ativo começar a dar sinal de vida, senão aqui no gráfico semanal ele começa a olhar para baixo com bastante vontade. Vale frisar que no gráfico semanal a gente tem uma LTA passando logo abaixo, então uma bicada nessa LTA talvez seria interessante, não seria? Maravilha. E Tecnisa, pedido ali para concluir os pedidos do amigo, Tecnisa. No semanal também de lado e no gráfico diário também. Vale chamar a atenção aqui que no gráfico diário o ativo ele bica no fundo anterior, então aqui, pensando em relação ao retorno região de suporte, para quem é mais arrojado, caso o mercado dê um sinal de fundo, dá para pensar numa compra. Só que muita atenção que o OBV já renovou o fundo, lembra sempre da máxima, né? Deus perdoa, o OBV não. Então o OBV já está indicando aqui que o ativo ele não vai segurar por aqui, tá? Então muita atenção aí no ativo. Pedido do Felipe, CVC B3. CVC B3 no gráfico semanal.
tem essa bandeirola aqui, né, um mastro bandeira prontinho para acionar. E no gráfico diário está tentando brigar ali. Então, o que a gente vai ficar de olho, pessoal? Justamente no topo anterior, aqui, ó, no topo anterior, na região dos 20,32. Então, se romper essa região aqui, nós vamos ter um acionamento de pivô de alta aqui no gráfico diário. Nós temos um fundo, nós temos um topo, nós temos um fundo, inclusive com mínima na média de 80 e retração de 50% de FIBO. Para cima, rompendo 20,33 aqui, catapulta o ativo lá nos 22,31 e 23,53. E que no gráfico semanal seria o acionamento da bandeira de alta. Vamos ver qual que é o alvo dessa bandeira. Nós temos fundos, nós temos topo e nós temos fundo. Olha lá, 24,12, que bate na média de 80 no gráfico semanal, que está ali na região do segundo alvo desse pivô no gráfico diário. Então veja como é que o mercado conversa. Então quem está de olho aí em CVC, ficar de olho que o ativo está dando uma relação risco-retorno bastante interessante se acionar esses setups, beleza? Petrobras, já falamos. Localweb no gráfico semanal. Vou falar do gráfico diário. Eu tinha dito, né, por vários dias que eu não confiava nesse rompimento. Mas por que eu não confiava nesse rompimento, pessoal? Porque ele faz esse rompimento com divergência no IFR e divergência no OBV. O que eu acabei de falar? Que o OBV, Deus perdoa, o OBV não. Então, quando o mercado faz esse rompimento, eu fico cabreiro. E aí, quando ele dá essa estrela cadente, no dia seguinte ele já abre rompendo, aqui era a venda para largar na LTA. Quem pegou esse tradeaço aqui, teve muita gente lá no grupo fechado que pegou, foi lindo. E agora o que o mercado deixou aqui, pessoal? Um PC de compra. Se romper a máxima de sexta-feira, aí sim nós vamos ter um acionamento técnico com stop justamente na mínima anterior, beleza? A Aere no gráfico semanal, ela chegou ali no 50% de FIB na média móvel de 20 períodos. Nós temos aqui uma correção por enquanto no gráfico semanal. No gráfico diário, o ativo deixa um sinal de fundo. Qual que é esse sinal de fundo, pessoal? Um engolfo de alta numa região de suporte, que são os fundos anteriores, retração de FIBO, e de quebra ainda faz um fecha fora, fecha dentro de banda de Bollinger. Ou seja, nós temos um sinal de fundo aqui, caso o mercado confirme esse sinal. Eu só chamo atenção para essa LTB que está logo na cara aqui, tá? Fica de olho nisso daqui, porque o mercado ele pode querer brigar nessa região, tá bom? Pedido do Thiago, Cielo. Cielo deu uma paulada para baixo no gráfico semanal, volta para dentro da SLTB, que tinha rompido semana retrasada, e aí o mercado já volta. Aqui na Cielo é o seguinte, pessoal. Vamos dizer que eu tô de olho na Cielo. E eu sou um gestor aí de um fundo. Na verdade, eu sou o operador de um fundo e meu gestor chega para mim e fala o seguinte: olha, Luciano, você tem que se posicionar em Cielo. Seja na compra ou seja na venda. O que eu faria? Eu compraria. Mas por quê? Porque no gráfico diário, veja que o mercado ele rompe essa LTB, que foi testada várias vezes, e agora ele volta nela. Uma vez que uma resistência é rompida, o que ela vira, pessoal? Suporte, inversão de polaridade. Logo abaixo nós temos essa LTA, que é de um canal de alta. Então a relação risco-retorno aqui para mim está bem atraente. Por quê? Porque eu tenho uma entrada com stop técnico abaixo do fundo anterior e um upside, ou seja, um potencial de ganho bastante interessante. Então eu entendo que, em termos de relação risco-retorno, fica interessante. É um trade que, tá lindo. Não tá lindo. Por quê? Porque você tem um OBV rompendo o fundo anterior, você tem IFR rompendo o fundo anterior, então tá tudo bem desenhado para isso aqui continuar caindo. Mas aí vem aquilo, gerenciamento de risco, relação risco e retorno. Eu vou vender aqui. Cara, a venda aqui é complicada. Por quê? Porque você tem um stop técnico muito grande. Veja, se eu compro... Não vai dar certinho aqui, eu vou aproximar, tá? Se eu compro, o meu stop é de 3, 4%. Mas se eu vendo, olha quanto é que tá meu stop. 18%. Entendeu? Então eu prefiro arriscar perder 3, 4% do que querer perder 18%. Né? Então essa seria a visão aí em Cielo, beleza? Gerdau Metalúrgica. Gerdau Metalúrgica no gráfico semanal acionou o PC de compra, está olhando para cima, 12,93 e segue o baile. No gráfico diário, o ativo ele tem que vencer aqui o fundo anterior nos 11,30 para conseguir desenvolver o movimento, beleza? Então ele tem que romper aqui essa região de 11,30, tá? Grupo Mateus. No gráfico semanal, foi lá bicar no suporte anterior, ali na região de fundo, ficou devendo o alvo em 8,15, ficou. E agora o que acontece, pessoal? Ele volta para essa congestão aqui, e agora eu entendo que os vendidos eles vão tentar defender justamente esse topo anterior, que é porque está dando ideia que o papel vai tentar bater. Esse 8,70 vai ser muito importante. Por quê? Porque se o ativo ele consegue romper essa região ali desses
11 desses 8,70, ele rompe junto a SLTB, ele estopa os vendidos e aí o ativo ele tem um espaço grande para querer vir bater nos 9,07 rápido. Tá? No gráfico semanal segue sem nada para fazer, segue de lado, tá bom? Lojas Renner já falamos. Mosaico não dá para analisar ainda porque o ativo é recente, tá? Tanto no gráfico semanal quanto diário, não dá para analisar ainda. PSSA 3, Porto Seguro. Porto Seguro está beijando o stop dos comprados aqui, ó, veja, ele rompe, confirma e devolve. Então, se ele perde esse fundo anterior aqui, stop técnico para os vendidos, para os comprados no gráfico diário. No gráfico semanal segue sem nada para fazer. LJQQ3, quero. Quero, bateu no alvo de FIBO, 20,78, o que você faz? Você coloca no bolso, né? Veja, acionou o pivô, foi no alvo, do alvo já recuou 12%. Então tá vindo na média de 20, correção normal, e dá para vir até mais, ó, vamos olhar aqui. Se a gente traçar aqui a pernada desse movimento inteiro, ele pode vir a 17,80, 17, que é justamente o topo anterior, e estaria completamente normal. Então, por enquanto, movimento padrão, normal, sem dor de cabeça, correção tranquilaça, tá? Allianz no gráfico semanal segue de lado, no gráfico diário mira lá um fundo anterior, continuando nessa congestão. JPSA3, no gráfico semanal segue de lado, no gráfico diário também. Só vale ficar de olho, pessoal, é o seguinte, deixou um martelo aqui no gráfico diário, tentando romper o fundo anterior e não conseguiu. Então, torna a dizer, relação risco-retorno. Se romper essa região aqui, entendo que pode ter uma oportunidade de compra para quem está de olho no ativo. O stop técnico aqui fica justamente no fundo anterior. O primeiro alvo fica aqui nos 25,71, então aqui a gente vai trabalhar com FIBO alternada, por quê? Expliquei lá na aula de gerenciamento de posições, justamente porque nós não temos um pivô formado. Então nós temos aqui como primeiro alvo o topo anterior, na região dos 25,70, o segundo alvo nos 27. Eu deixaria até um pouco menos aqui no topo anterior, nos 26,78, então a gente tem aqui uma relação risco-retorno de quê? 3,5% para perder, para o primeiro alvo de 4% e segundo alvo de 8%. Então esse daqui é uma relação bastante interessante, que por sinal eu vou colocar aqui. Inserir carteira, planilha no alvo. Essa daqui eu vou ficar de olho para planilha, JPSA3, beleza? Legal. Aí vamos lá, o que mais? CNTO3 Centauro. Bateu no fundo anterior, ó, mesma coisa, relação risco-retorno, está numa região de suporte, deixou ali um sinalzinho que é um doji, vem fechando a banda, fora da banda e agora fecha dentro. Então, para quem curte um trade de suporte, torna a dizer, esse é o tipo de entrada mais arrojado que existe, faz sentido uma entrada caso rompa os 23,41, stop técnico abaixo de 22,80, com o primeiro alvo justamente nos fundos anteriores aqui, ó, no 24,74, então de cara aqui a gente tem uma relação quase que 2 para 1, 2,70 para perder, para levar 3,40, né, no primeiro alvo. Eu largaria tudo no primeiro alvo já, cara. Se for para pegar guerrilha mesmo, eu largaria aqui. O que é guerrilha? Trade rápido, pessoal. Trade rápido, porque o ativo ele continua em tendência de baixa. Beleza? Maravilha. Pedido do Marcelo, Sanepar preferencial. Nada para fazer. O ativo continua beijando aqui a média de 200 no gráfico diário, no gráfico de semanal, aliás. No gráfico diário beija a média de 20 e olha para baixo. E vale frisar que o ativo perde a CLTA, né? Perde a CLTA aqui, ó. Então, complicado. O ativo começa a olhar para baixo com mais vontade. Fica de olho que o que ele está fazendo aqui, ó, tá parecendo o que ele fez aqui. Então, para baixo, ele miraria ali no 4,10, que era no fundo anterior. Fechou? Maravilha. Tá gostando do vídeo? Então, senta o like aí, senta o dedo no like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal, entra lá no grupo do Telegram, tá aqui na descrição do vídeo o link e vamos que vamos, beleza? E se você busca ainda mais conhecimento, isso aqui que eu tô fazendo agora, explicando detalhadamente, tudo bonitinho, eu faço a semana inteira lá no grupo fechado. Então, te convido a entrar aí no grupo fechado, beleza? Para valores, detalhes e tudo mais, é só entrar em contato aí com o número abaixo. Pedido do Marcelo, Sula 11. Sula 11 no gráfico semanal, segue mirando o fundo anterior. No gráfico diário, idem. Apesar de ter deixado o martelo, mas continua fazendo topo e fundo descendente, então a gente não tem nenhum sinal aqui não. Tá? Sabesp já falamos. Neogrid no gráfico diário. A gente fez um tradezinho nela, chegou a dar uma parcial, depois estopou e agora o ativo ele mira ali no fundo anterior, né? 7,64 e bueno. Cielo já falamos e RBR3. RBR no gráfico semanal. Fez o que tinha que fazer, veio fechar o gap. Era o nosso alvo ali no gráfico de 60 minutos, né?
Comentei isso, ó. Olha o pivôzão. Ó. Topo, fundo, topo, rompeu. Ui, veio. Tradeaço, cara. Tradeaço, entendeu? Aqui, qual que era a relação risco-retorno? Você tinha um stop aqui de 6,5% para um alvo de 8%. Então, mais que 1 para 1. Belíssimo, 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 tá? Maravilha. E agora? E agora nada. Temos que esperar o que o mercado vai falar. Se ele vai dar um sinal de fundo por aqui ou se ele pede para vir buscar os 6,3. Beleza? A Mar 3, Marisa. Marisa fecha abaixo do fundo anterior. Fecha abaixo do fundo anterior. Aqui no gráfico diário, eu até tinha feito uma análise lá no grupo fechado sobre o eventual Pierce Line Pattern, mas não fechou, tá? Não fechou deixando esse sinal. E por enquanto ativo olha para baixo mesmo. No gráfico semanal, mira lá nos 4,72, beleza? Pedido do Marco, enjoei. Enjo 3, enjoei. Segue tendência de alta firme e forte. O ativo ele estopa os comprados, né? Porque ele consegue fechar abaixo aqui dos 17,52. Tem a média de 20 períodos aqui. Com certeza vai ter muita gente que só vai estopar isso se fechar abaixo da média de 20. Não tem nada de errado, porque o ativo ele segue numa tendência de alta. Veja, ele vem respeitando a média de 20. Então, só quebraria de fato a tendência caso feche abaixo da média de 20 períodos. Eu concordo. Mas é isso. É só o que tem para fazer agora. Não vejo nenhuma oportunidade ainda. Pô, Luciano, a gente tem um PC de compra. E tem um PC de compra. Se romper a máxima dessa semana, na verdade a máxima de sexta-feira, aciona-se um PC de compra e o stop técnico faria justamente abaixo do fundo anterior. É aquilo de relação risco-retorno. Aí vai do camarada, né? Aí você vai fazer o cálculo se faz sentido para você esse trade e bueno, tá? Boas 3, Boa Vista. Essa daqui eu comprei, ela bicou o primeiro alvo no 10,56 e falhou, mas eu sigo comprado aí, bueno, bacana. 10,56 para cima, eu entendo que ela dá um sinal aqui de fundo duplo. E para cima, realmente, olhando aqui no gráfico diário de uma forma mais ampla, o ativo ele mira lá nos 11,06, 11,50, 12,21. E no gráfico diário, no gráfico semanal, nós temos assim, um sinalzão de fundo aqui. Não é um engolfo, que ele não consegue engolir o que é no anterior, né? Mas é assim um sinal de fundo por ali, tá bom? Recrosul 3. Cara, e tem liquidez, é impressionante, acho que tem liquidez. Bom, no gráfico semanal, o ativo acionou 9,1 de compra, no gráfico diário acionou o pivô de compra, para cima mira no 10,52, 11,34 e 12,66, beleza? Maravilha, maravilha, maravilha. Que mais? JHSF3 no gráfico semanal de lado, no gráfico diário, tá ali brigando na média de 200. É uma região propícia para segurar, vamos ver se segura por ali, beleza? Que mais? Embraer, na verdade Energias Brasil, né? No gráfico semanal, o ativo ele dá uma corrigida mais forte, né? O que nós temos aqui, pessoal? Vamos lá. Nós temos aqui um suporte, que é essa LTA, que está mais abaixo ainda. Temos a média de 20 aqui como suporte, que bate aqui com a média de... Não, está um pouco abaixo. Bom, no gráfico diário aqui, o ativo ele acionou um pivô de baixa, né? Nós temos um topo, fundo, topo. Vamos ver qual que é o alvo disso aqui, trazendo fibra alternada. Nós temos um topo, nós temos um fundo e nós temos um topo. Ó. Primeiro alvo justamente ali no 18,63, que bate com a média de 20 no gráfico diário, então, no gráfico semanal. Então acredito que vá lá, beleza? E Movida no gráfico semanal, segue olhando para baixo, veio buscar o fundo anterior, a gente comentou sobre isso daqui desde aqui. Ó. Deixa eu até buscar aqui no grupo fechado para ver se eu tenho aqui a análise dela. Movida. Dia 29. Cadê? Deixa eu ver se é isso. Perfeito, exatamente. Olha que análise sensacional. Lá no grupo fechado. Por sinal, você busca aqui. Olha que legal. Ó. Eu venho aqui. Aí busco. Ó, hashtag Move3. Aí aparece. Ó. Olha lá. Ó, dia 29/1. Tá vendo? 29/1. O ativo deixa a estrela cadente. Aí o que eu falei? Ó, fez pullback na média de 20, mais LTA que serve como resistência, mais média de 200. Aí é ponto para segurar e continua o curso rumo ao alvo no diário, que é 18,06. Por que 18,06? Que é o alvo de FIBO. Veja, o ativo estava aqui nesse dia. De lá para cá, já caiu 6,22%. Entendeu? E aí no dia 5, eu comentei, ó, Move3 fez o pullback na LTA, que agora serve de resistência, e ficar de olho na perda da mínima de ontem, porque mostra a pressão vendedora, que foi justamente essa estrela cadente aqui. Ó. E perdeu, pá, bateu no primeiro alvo, que é o fundo anterior. Para baixo, 18,06. Então é justamente isso que eu procuro fazer no grupo fechado, ensinar a galera a interpretar o gráfico de forma técnica
concisa e objetiva, sem esses frufruzada demais, cara. Ninguém tem tempo para ficar fazendo esse monte de coisa não, tá? Maravilha. Pedido do César, Magazine já falamos. Pedido do Brunelli, CVC já falamos. Gol 4. Gol 4 no gráfico semanal. Segue de lado no gráfico diário. Bateu na resistência. Não conseguiu passar. Qual que era a resistência, pessoal? O fundo anterior aqui, ó. O topo anterior aqui. Bateu, não conseguiu e agora mira para baixo. Aonde? Lá no suporte dos 22,81. Beleza? Pedido do Rafael, CESP6. Não consegue confirmar o rompimento do topo anterior, tá num canal de alta no gráfico diário, veio bater na parede baixa, a relação risco-retorno aqui, caraca, mas caiu forte, né? Ah não, é porque o candle, ele abriu em gap, mas que candle feio. OBV rompendo fundo atrás de fundo aqui, tá? Lembrem, Deus perdoa, OBV não, então ficar de olho aí que tá com pinta que vai perder esse canal de alta. EZTEC. EZTEC no gráfico semanal de lado, no gráfico diário, batendo uma região de suporte, precisaríamos de um sinal. Ambev já falamos, Lojas Renner já falamos, Sula 11 já falamos e VVB 11. VVB 11 bateu no primeiro alvo para cima 248,32 e segue o baile. E Pardini no gráfico semanal de lado, no gráfico diário também de lado. Pedido do Paulo, Marfrig no gráfico semanal. Está tentando romper essa LT que outrora serviu de suporte, agora serve de resistência. No gráfico diário confirma esse espelhamento para cima, tem alvo lá nos 15,14, 15,73, beleza? Então por hora é justamente esse objetivo que nós temos aí. E o pedido do Murilo para a gente finalizar os trabalhos, RBRF11. RBRF11 no gráfico semanal totalmente de lado, não conseguiu romper aqui essa região de resistência, ó. Veja que ele rompe, aí ele tenta mais uma, não consegue. No gráfico diário, então, nós temos aqui uma tentativa de topo, aí ele perde essa base aqui, fica de olho que se confirmar, ele mira nos 95, 93, 91. Beleza? Maravilha, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Curta o vídeo, se inscreva no canal, participe na área de comentários, entre lá no grupo aberto, no grupo fechado e vamos que vamos, beleza? Uma semana abençoada para todos nós, semana curta, 2 pregões e meio, mas vamos que vamos. Fica de olho no vencimento de opções, hein? Só temos até sexta-feira negócios da série N e série B, beleza? Um abração, fiquem com Deus, valeu!